Prezados irmãos, a paz do Senhor, Jesus Cristo, nosso Rei, nosso Mestre. Eu quero nesta manhã contar uma história verdadeira de Jesus e um rei chamado Agbaro. É uma história que está no livro da história cristã dos 4 primeiros séculos. Uma história verídica, há documentos que provam. Mas eu achei tão interessante que, trazendo para os dias de hoje, eu fico pensando o que os homens, as autoridades, os importantes aí da nação pensam de Deus. Talvez não creem em nada, mas a história que eu quero contar refere-se quando Jesus estava para ser entregue para ser morto, crucificado. Antes desse acontecimento, ele recebeu uma carta. E nessa carta dizia mais ou menos assim, de cabeça eu não vou lembrar os detalhes, os pormenores. Mas eu gostaria de contar a respeito, como se fosse uma história, para que você, meu irmão, reflita no que o homem pensa de Deus, das coisas de Deus, da salvação, porque esse rei fez uma coisa muito certa. Embora sendo ele rei, poderia ser cheio de si, mas não, ele foi humilde. E esse rei, ele escreveu uma carta para Jesus, para Yeshua, Então, a carta dele diz mais ou menos assim: Ó excelente Salvador, saudações, que se manifestou em Jerusalém e tem curado enfermos, tem levantado doentes da cama, tem ouvido falar que ressuscita até mortos e que cura sem remédio. Eu peço que venha até mim e me cure de um mal que sofro há muitos anos. E vi também falar que o Senhor é injuriado e os judeus procuram matá-lo. Esta carta chegou nas mãos de Jesus. E ele disse assim: olha, o meu reino é pequeno, mas é nobre, suficiente para nós dois. Venha até mim. E Jesus recebeu essa carta, leu esta carta, com certeza leu essa carta, que ele enviou respostas. Ele falou assim: ó Agbaro, rei de Edessa, não posso ir ter convosco, porque tenho assuntos a tratar antes de ser recebido nos céus. Mas enviarei um dos meus discípulos, para que vá até você e fales de mim, e restaure dessa sua doença. E essa mensagem de retorno foi enviada a Agbaro, rei de Edessa, dos lados lá da Mesopotâmia, lá onde não sei, mas lógico, isso aí tem 2000 anos já do que Jesus mandou. Então é uma carta antiga. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: Jesus tinha uma missão a cumprir e ele tinha que cumprir. Essa missão era primordial: salvação para o homem, morrer pelo homem, entregar sua vida ali na cruz do Calvário pelo homem. Mas ele recebeu essa carta, um pedido de socorro, um pedido de ajuda. E, ao mesmo tempo, sendo ele rei, oferecendo
guarida para Jesus, para Yeshua. Ele disse: meu reino é pequeno, mas é nobre, é reino que sobrevive por si mesmo, né? Então, ele é suficiente para nós dois. E Jesus enviou a resposta. Disse que não poderia ir, que seria recebido nos céus, mas enviaria um dos seus discípulos ali. Meus queridos, isso aconteceu que Jesus enviou um dos seus discípulos depois de alguns anos. Um dos seus discípulos foi até lá, falando do nome de Jesus, pregando o nome de Jesus, de Yeshua. Essa palavra, essa notícia chegou ao rei, e o rei disse assim: trazei-me esse homem até aqui. Aí ele foi recebido lá no palácio, lá, e ele falou de Jesus e disse assim: fui enviado pelo Espírito Santo, a mando de Jesus, de Yeshua, para falar de você, para falar dele a você e a todos os seus parentes, família. E esse rei reuniu toda a família dele, todos os seus súditos ali, num dia marcado, e esse discípulo falou, não era os apóstolos, era um dos discípulos. Jesus chamou os 12, depois enviou 70, foi um desses 70. Então, Jesus cuidou dessa pessoa, salvou ele, curou ele através dos seus apóstolos. Isso, meus queridos, poderia acontecer muitas e muitas vezes na vida, porque Deus está interessado em salvar, em libertar, em trazer o homem para a sua posição que o homem tinha lá no Éden. Ou seja, de desfrutar da presença de Deus, da graça de Deus, do amor de Deus, visto que Adão recebia a presença de Deus, a visita de Deus, todos os dias. Pela viração do dia, ia Deus, passava pelo jardim e conversava com Adão, estava com Adão. E isso Deus quer de nós hoje, quer que a gente olhe para os céus, olhe para Deus, busque a sua presença, busque a salvação que só Ele pode proporcionar, né? O homem sem Deus, ele não é nada. O homem sem Deus é como uma bexiga sem ar, não é nada, né? O homem precisa de Deus a todo momento, a todo instante, para a eternidade que virá após a morte. Então, meus queridos, eu quis falar desse homem e deixar uma pergunta no ar. O que esses homens importantes, juízes, que estão aí decidindo coisas como se fossem deuses, né? O que eles pensam de Deus? Talvez na hora que fala de Deus para essas pessoas, eles riem, mas o fim virá. O mundo terá fim. Como diz lá em Pedro, né? Apóstolo Pedro, carta de Pedro, diz assim: os céus e a terra que agora vedes está reservada como um tesouro para o fogo, porque os elementos ardendo em fogo se desfarão e os céus se enrolará como papel. Ou seja, vai ser uma destruição, vai ser sentido no nosso sistema solar inteiro, porque a história do homem, ele terá fim. Por isso, Deus, ele vai trazer
à existência já está fazendo. Essa cidade já é programada por Deus. A cidade que vem tem as medidas no Apocalipse, 12 estádios de largura, 12 estádios de 12, né? É quadrada, tanto na largura, como no comprimento e como na altura. É uma cidade quadrada. Então tem lá as medidas, quem quiser saber melhor, leia, faça as contas, porque essa cidade é grande. Essa cidade cabe todos os habitantes da terra que viveram, que estão vivendo, com tranquilidade. Então Deus está preparando morada. E Jesus disse, Yeshua disse, eu vou para o Pai, vou preparar morada e voltarei para buscar-vos, porque quero que onde eu estiver, estejais vós também. Então Jesus virá. E nós estamos aguardando. Todos aqueles que aceitaram Yeshua como seu Salvador, desde o princípio que ele começou, chamou seus discípulos e começou a pregar o Evangelho, que começou lá em Jerusalém, lá na Judéia, né? Começou com os judeus, vai terminar também com os judeus, porque os judeus estão incluídos, embora os judeus tenham entregado Yeshua para o Estado para ser crucificado, né? Mas Deus vai salvá-los, como tem nos salvo. Tem enviado os seus discípulos em toda Jerusalém, Samaria, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Nós estamos nos confins da terra daquela época, porque naquela época que Yeshua falou essas palavras, não tinha Brasil, não tinha Estados Unidos, não tinha nada disso. No entanto, nós viemos a nascer e aqui estamos, mas temos que abrir nossos corações para Deus, para que Yeshua nos salve, para que Yeshua venha nos buscar e nos leve para si mesmo, porque onde ele estiver, estaremos nós com ele. Então, meus queridos, examine aí no seu coração, examine aí se você está buscando a Deus, se no seu coração não tem outros deuses, né? Porque a Bíblia é clara, a Bíblia diz, não fareis para ti imagens, nem do céu, nem da terra, nem do que há nas profundezas da terra e nas profundezas do mar. Não te encurvarás a elas, porque eu sou o Senhor. Então, Deus é o Senhor. Então, meus queridos, fique com essa palavra, abra seu coração para Deus, para Jesus, para Yeshua, deixe o Espírito Santo trabalhar na sua vida, faça como esse rei. Ele era um rei, estava doente, sim, mas era um rei, era uma pessoa importante, né? E ele ouviu falar de Jesus, de Yeshua, que Jesus estava curando e levantava até mortos, e ele creu. E ele enviou carta pedindo, vem até mim, eu preciso de ti, da tua cura. E se os judeus não te aceitam, te rejeitam, eu recebo no meu reino. Meu reino é suficiente para nós dois. E o que você tem para oferecer para Jesus? Você tem a metade de um reino para oferecer para Jesus? Você não tem, mas você tem seu coração. Para que Deus, o Espírito Santo, venha morar no seu coração, na sua vida, nortear a sua vida e garantir o seu futuro. Por isso, meus queridos, eu deixo essa palavra. Quero, antes de terminar, fazer uma oração breve e pedir aos que ouvirem que deixem o seu like, que compartilhe, que se inscreva nesse canal. É simples, mas é de Deus, é para a glória de Deus. É para que as pessoas mais simples desse mundo conheçam que há um Deus nos céus e que quer salvar a humanidade que ele criou, que se desviou da sua presença, da sua lei. E ele está
batendo na porta. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Então abra a porta do seu coração. Deixa Jesus entrar. Deixa o Espírito Santo morar no seu coração, que você terá uma morada lá nos céus. Tá certo, meus queridos? Vou fazer uma breve oração agora. Senhor Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, eu oro a Ti neste momento, Senhor, busco a Tua face, a Tua presença, agradecendo por tudo, Pai, por tudo, pelo alimento, família, pelo país que vivemos, pela terra que vivemos, por esta natureza maravilhosa, pelo alimento de cada dia. Pai, eu te agradeço e peço também que estas palavras ditas neste vídeo, possa tocar nos corações e que os corações dessas pessoas possam ser transformados por Ti. Pai de amor, em nome de Jesus, Yeshua HaMashiach, o Filho do Altíssimo, o Todo-Poderoso, Hakadosh Baruch, eu peço, Pai, em nome de Jesus, fale aos corações, salve as almas. Espírito Santo, trabalhe nos corações. Abre, Senhor, as portas. Entra, Senhor, em cada vida e salva. Eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Aqui foi José Lucindo, falando aí nesse canal Salmos em Hebraico, falando de Jesus e o rei Agbar. Muito obrigado. Deus abençoe a todos.